Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Momento Zen comigo, Carol Costa, no nosso encontro semanal, todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui na FIUC do Brá. Agradecimento muito especial à Agenda Cultural de Brasília, à TV Channel Network, né, que são os nossos apoiadores. Bom, eu sou Branca. Meu cabelo está preso no momento. Eu tenho olhos claros. Eu estou usando um colar em formato de coração, o pingente, ele é azul. Estou usando uma blusa larguinha, cor-de-rosa. Então, vamos para o nosso primeiro texto de hoje. Hoje ele tá incrível, hein, pessoal? Cada dia que a gente faz esse programa, é algo maravilhoso, porque ele é feito com muito carinho para cada um de vocês. Então, vamos lá. Qual é o seu sonho? Pois é, qual é o seu sonho de vida? Qual é o seu sonho de relacionamento? Nossa, esse sonho, ele pode ser tantas coisas, né? A gente tem que enumerar, às vezes, para saber o que a gente realmente deseja da vida. Já viu aquela expressão que tem, né, um trecho na Bíblia que ele fala assim, pedir, peça e receberá. Então, a gente tem que saber pedir para a gente conseguir receber aquilo que a gente tanto almeja. Mas quando a gente pede, a gente também tem que entender que o pedido, ele vem associado com uma ação. E é colocar em prática e fazer, mover, né, as coisas, as situações muito próximo daquilo que a gente almeja. E não caminhar contra tudo aquilo que a gente já acreditou. Então, vamos lá. Já parou para pensar, de fato, para o que te move e te faz sonhar como nunca? A gente sabe que a vida, ela tem um sentido quando a gente almeja alguma coisa. Quando a gente tem um sonho, por exemplo, tem muitas pessoas que o sonho é ter uma casa, ter um carro, ter uma família, ter um reconhecimento profissional, né? São tantas coisas que a gente pode imaginar, né? Pode ser que a princípio pareça algo banal ou até mesmo loucura de uma mente sonhadora. O que está disposto a abrir mão para conseguir alcançar esse seu sonho? Pelo caminho encontrará várias portas fechadas, ouvirá inúmeros não, ou então o silêncio pairá pelo recinto como se fosse alguém invisível, sem importância. A gente pode usar como exemplo, por exemplo, Michael Jordan. Michael Jordan se tornou um dos maiores, né, um dos melhores jogadores de basquete, porque ele sempre se dedicou muito ao esporte. Então, cada vez que ele errava, ele treinava mais, até chegar ao ponto de hoje ele ser reconhecido como é a grandiosidade dele. E quantas pessoas se tornam grandiosas e alguns podem acreditar que foi do dia para a noite. Pelo contrário, é um esforço de tanto tempo, é uma dedicação de tanto tempo que o reconhecimento um dia vem, mas ele demora um pouquinho, porque é como se Deus estivesse colocando, observando, no sentido assim, será que essa pessoa realmente ela quer isso para si? Ou é apenas um fogo de palha que ela está tendo? Porque a gente descobre quando algo realmente vale a pena, quando a gente se dedica, a gente faz acontecer e a gente não para no primeiro obstáculo. Nós podemos mudar o caminho, mas não o objetivo. E a vida, ela é assim, a gente muda o caminho, né? Às vezes a gente tem que fazer uma volta um pouco maior, mas o que a gente realmente almeja tá lá na frente, só que o objetivo continua o mesmo. Então você pode ter feito assim, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir pra lá, vou ter que esperar mais um pouquinho, vou ter que aprender um pouco mais, eu vou ter que me aprimorar, vou ter que mudar a minha estratégia, mas eu vou seguir, é por aqui.
E assim a vida vai seguindo, tá? Pelo caminho, igual eu falei, você vai encontrar muitos nãos. O que esse não ele quer dizer para você? O não, ele tem que ser algo motivador e não algo para você falar, poxa vida, eu vou parar aqui, a porta não se abriu. Mas com certeza alguém vai olhar o seu trabalho e vai falar, nossa, essa pessoa tem potencial. Eu vou investir, eu vou acreditar nessa pessoa. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa ela vai começar a carreira, ela não tem experiência nenhuma. Então, por isso, ela tem o nome de estagiário. Porque ela está ali para aprender. E o que faz realmente ela aprender é ter um bom professor, uma boa professora. Então, assim, dê oportunidade. Você tem que ver o que, se a pessoa realmente ela quer aprender, ela tem aquela vontade, tem aquela iniciativa. Tudo bem, ela pode não saber o que ela tem que fazer, mas ela pode perguntar, ela pode ser curiosa ao ponto de falar como isso funciona. Não esperar que a pessoa venha passar algo para ela. Assim começa a vida profissional de qualquer pessoa. Ter motivação e a força de vontade de aprender coisas novas. E aprender coisas novas não quer dizer que seja só para o estagiário, só para aquela pessoa que está ali no início da carreira. Pelo contrário, independente da fase da vida que você esteja, você pode aprender coisas novas a todo momento, desde que você esteja disposto a sair da sua zona de conforto e aprender. Ter a curiosidade de buscar. Antes de você perguntar algo no sentido assim, como funciona, você só precisa saber do que se trata, dar um Google, né, dar aquela pequena pesquisa e chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu dei uma olhada nisso ou naquilo e eu entendi mais ou menos isso. Você pode me explicar se isso faz sentido? Se é por esse caminho mesmo ou tem algo diferente? Porque a gente sabe que muita coisa na teoria, na prática, ela é bem diferente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, vamos lá. Estaria disposto a deixar de lado a diversão e focar 100% naquilo que você quer? É igual um empreendedor. Um empreendedor, quando ele se torna empreendedor, né, ele dá o primeiro passo, ele tem a ideia de que, vamos colocar assim, que ele poderia trabalhar menos tempo. Pelo contrário, um empreendedor, ele trabalha para si mesmo. Então, o que ele trabalharia 8 horas diárias para um terceiro, para ele vai trabalhar 12, 14, 18, até 24 horas. Às vezes não vai ter final de semana. No início, vai ser muito corrido. Não vai ter lazer, não vai ter muita coisa. Mas por que isso acontece? Para ele fazer um bom alicerce para que no futuro ele colha uns bons frutos e ele tenha esse momento de lazer, ele não... que o dinheiro não seja ele correndo atrás do dinheiro, né? Em função do dinheiro 100%. Depois de um certo tempo, você analisa que o dinheiro trabalha para você. E esse é o principal. Já que o sonho, para se tornar realidade, você tem que estar presente nele em todo o tempo em que puder e fazer acontecer, se torna a palavra de ordem, igual eu te falei. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que quando eu quero algo, eu tenho que me dedicar 100% àquilo. Isso quer dizer, menos noites dormindo, menos horas dormindo, mais horas trabalhando, mais horas estudando, buscando soluções, coisas diferentes. Não é que você vai igual pela maioria. Ah, todo mundo tá indo para a esquerda, eu vou para a esquerda. Não, vá para a direita. É um caminho inexplorado e para você vai ser algo novo, algo bom. No sentido de que você vai ser um desbravador. Não quer dizer que esse trabalho vai ser fácil, pelo contrário. Ele vai ser árduo porque você vai ter que desmatar, né? E desbravar campos novos que nunca ninguém olhou. E é assim que funciona.
para dar certo em áreas diferentes, nós temos que tentar coisas diferentes. Então, vamos lá. Onde a vergonha e a timidez se tornam suas inimigas mais cruéis e implacáveis, tendo que lidar de forma sábia e articulada para ser visto e tornar alguém de fato presente nas ocasiões. Bom, se você vai lidar com pessoas, você tem que entender que você vai ter que ter uma boa comunicação. E você não vai poder mais deixar que a timidez, a vergonha passe na frente. É como se você olhasse para os seus traumas, seus bloqueios e falasse, ó, eu sei que você existe, mas nesse momento eu não posso deixar você tomar conta da minha vida, porque eu quero é muito maior do que você impacta na minha vida, do que você me limita. É você entender, olhar para ele e falar, ok, eu sei que você existe, mas por hora você vai ficar por aí. No cantinho, quietinho, que eu tenho que seguir em frente, eu tenho muita coisa para fazer. Pois bem, essas são perguntas muito importantes e nem sempre as respostas saltam com tanta facilidade pelos seus lábios e quem dirá pelas ações empregadas. Nem todos estão dispostos a pagar o preço, pois terá que se tornar aquele que acredita em si mesmo. Sabe aonde se quer chegar? Compreende que haverá momentos que a palavra de ordem será esperar e fazer com que o tempo trabalhe ao seu favor. Foi como eu disse, a gente tem que saber o momento certo de agir e o momento mais apropriado para esperar. No sentido assim, você faz algo, você espera um retorno. Mas esse retorno, ele vai demorar um pouquinho, ele não é instantâneo. Ele demora um determinado tempo. Por isso é tão importante que você dê ao tempo o tempo necessário para ele colocar as coisas no seu devido lugar. Mas não desista, vai fazendo o trabalho formiguinha todo dia. 1 hora. Esse trabalho formiguinha vai ter resultado. Bom, desculpe-me o choque de realidade que vou te dar, mas nada na vida vem de graça. Não é assim que as coisas funcionam. Muitas pessoas acreditam que, eu não preciso fazer nada para ter um retorno financeiro. Mentira! Quem te vende isso tá mentindo para você, porque você tem que dedicar algo. Você vai dedicar seu tempo, você vai ter que ter conhecimento, poder de persuasão para conseguir algo. Então, vamos lá. Nada na vida vai chegar a você sem que tenha que se dedicar e principalmente renunciar a algo. Aquele que diz, não, eu consegui tudo sem abrir mão de nada, tá mentindo. Tá mentindo porque ele abriu mão, sim, de alguma coisa em determinado momento. Pode ser que não tenha sido por tanto tempo, mas ele abriu mão. Aquele que te vendeu a ideia que você vai ter algo sem fazer esforço nenhum, faz com que a realidade se torne uma utopia e te faça ter insegurança e até mesmo esperar por algo que nem mesmo você plantou. Como que você pode querer colher flores se você não plantou nada? Quem planta vento vai colher ventania. Isso é um fato. Muitos acreditam que da noite para o dia você vai conseguir algo. Não é assim. Existe também um fator sorte, porque na verdade muitas pessoas ficam anos mesmo, se dedicando a determinada coisa e nunca acontece aquela virada de chave. Mas por que, Carol? Não sei te dizer ao certo. Quem descobrir a fórmula mágica, me conte, mas às vezes você tem que estar. A pessoa certa tem que te ver, te enxergar. Não adianta você querer dar uma pérola ou um diamante que seja para um porco. O porco não vai dar valor. Mas se você der essa joia para uma pessoa que entende a grandiosidade dela e a importância, ela vai dar um retorno muito bom. Muitos acreditam que da noite para o dia
vai acontecer algo extraordinário. Foi o que eu falei, não é assim. Se prestar atenção, descobrirá que foram anos trabalhando, buscando pela oportunidade, parcerias. Alguns vão dizer que você tem sorte, mas não é isso. Ao invés disso, é fruto de sua dedicação e sua perseverança. Lembre-se sempre de coisas que poucos conseguem reconhecer, e ainda assim haverá aqueles que dirão que você teve o apoio de muitos para minimizar o seu esforço, o seu foco. Na verdade é assim, portas vão se abrir, você vai ter parcerias, não quer dizer que você vai tampar o sol com a peneira e dizer que você não é grata por ter tido essa oportunidade. Pelo contrário, é você agradecer, só que você também tem que entender que essa parceria é bom para os dois lados, no sentido de que, ele me deu um espaço, eu estou mostrando o meu trabalho, estou agregando valor ao trabalho dessa pessoa também. Então, não quer dizer que seja algo de graça, é uma ajuda mútua, tá? E no momento certo, você tem que saber agradecer. Quando o momento da colheita chegar, muitos vão querer sentar-se à mesa para compartilhar, mas não permita que isso aconteça, porque quem não está do seu lado durante a escalada não pode chegar lá no seu topo e dizer, bater no seu ombro e falar assim, eu sempre acreditei em você. É muito fácil falar que acredita em você quando você já está lá em cima, quando você conseguiu muitas coisas, mas depois, de muito esforço. Permita apenas que sentem contigo aqueles que de fato estiveram e estão junto na batalha todo dia ali com você, que acreditam em você, que te motivam, fazem com que, mesmo que apareça uma pedra no caminho, essa pedra você chuta pro lado, né, e passa por cima, e continua, e não desiste por nada e nem por ninguém. Independente das dificuldades, continue em frente. A vitória só chega àquele que não desiste na primeira derrota em que a batalha te apresenta, já que o melhor guerreiro é aquele que é posto à prova a todo momento e se mantém forte, determinado até que a guerra se finde. A gente sabe, fazendo uma analogia com serviço ou até mesmo com mercadoria. Quando você vai contratar uma pessoa, você percebe pela facilidade com que determinada pessoa executa a tarefa, se ela tem experiência ou não. Quando demora muito, por exemplo, eu vou num restaurante, eu pedi determinado prato, você sabe quanto tempo aquele prato demora. Mas se a pessoa não tem prática em montar aquele prato, por exemplo, ela vai demorar talvez o dobro do tempo. E não quer dizer que a pessoa não saiba fazer. Ela sabe, mas ela não tem a prática de cortar caminhos para realizar a tarefa, pegar atalhos, no sentido de que, se eu fizer assim, vai mais rápido do que eu fizer assado. Ele segue um roteiro, tá? Então, vamos lá. A vitória só chega àquele que não desiste na primeira derrota. Foi o que eu comentei agora. Aquele que nasceu para empreender é um sonhador nato. Aquela pessoa que compreende que estar dentro de uma caixinha não lhe basta, muito será mais que um meio na multidão. Ele se destaca. Lembra daquela história? Prego que se destaca leva mais martelada. Porque as pessoas que buscam, né, de alguma forma, não serem mais um no meio da multidão, pensarem diferente, serem a mudança que realmente esperam do mundo, elas levam mais porradas do que as outras. Vocês sabem disso. É uma coisa muito clara quando a gente vai ver, né? Quem empreende, tenta fazer coisas diferentes, no início ela é muito criticada, mas depois ela se torna ponto de referência, chega até a ser contraditório, né? Mas ela se torna referência e até
começa a ser copiada, né? Então, arregace as mangas e faça acontecer aquilo que tanto anseia, pois o seu maior e principal motivador é você mesmo. E mais ninguém. As pessoas acreditam e se espelham naqueles que não têm medo de errar, muito menos os julgamentos e os tombos que a vida te apresenta bruscamente. Na maioria dos casos, só pare quando chegar ao seu objetivo. Se mantenha lá para se lembrar que toda dedicação valeu a pena e, enfim, colherá os louros de sua determinação. O que isso quer dizer? Viver é um desafio, conquistar algo bom para si também é um desafio, para você é um desafio pessoal, porque, igual eu falei, cada um dá o seu melhor com aquilo que conhece naquele momento. Não é que a pessoa queira ser aquilo, mas é o que ela conhece naquele momento e consegue ser. Então, o que hoje eu desejo a você? Que você seja a sua melhor versão. Com certeza, daqui a um ano, você vai olhar para trás e vai ver que você teve uma evolução grande. Que você não é mais aquela mesma pessoa. Seus desejos, suas vontades. Tudo aquilo que um dia você achou que estava certo, você pode ter mudado de pensamento. E o que eu quero, acima de tudo isso, é que você seja feliz. Porque no final, o que vai ter sentido é quantos momentos bons, de fato, você conseguiu compartilhar durante a sua vida. E quantos corações você conseguiu tocar de uma forma boa, tá? Então, hoje eu desejo uma ótima noite, fiquem com Deus, espero vocês na próxima semana aqui no Momento Zen comigo, Carol Costa. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.